No começo foi a chalmugra, o confinamento, a segregação. Finalmente, em 1941 surgem as sulfonas. E por um momento acreditou-se que o problema da hanseníase estava resolvido. Contudo, as limitações da sulfona logo apareceram, tais como o longo tempo de tratamento, a ocorrência frequente de recidiva após a sua interrupção e mesmo a deterioração da doença em pacientes que vinham respondendo satisfatoriamente ao medicamento. Em 1947, Floch referiu a possibilidade do surgimento de resistência à sulfona. Em 1963, Souza Lima e Arantes mostraram vários casos ainda com doença ativa, mesmo após longo período de tratamento. Estas suspeitas clínicas de resistência foram confirmadas quando Riz e Petit demonstraram experimentalmente a existência de bacilos resistentes à sulfona. Inicialmente pensou-se que o problema não era frequente, mas estudos epidemiológicos posteriores revelaram que a sulfonoresistência era uma ameaça real, principalmente em áreas de grande prevalência da doença. Entre as possíveis causas da resistência, pode-se citar que o Promin e outros derivados sulfônicos eram usados por períodos de até 45 dias, com intervalos de 15 dias de repouso ou 20 dias de tratamento, com 10 de repouso. Com a determinação da concentração inibitória mínima da dapsona, equivalente à administração de 1 miligrama por dia da mesma, acreditava-se que menores dosagens poderiam ser suficientes para o tratamento. Assim, utilizou-se em várias partes do mundo, num grande número de pacientes, o DADES, um preparado injetável que produzia níveis séricos de 5 miligramas e que também apresentava o conveniente de poder ser administrado a cada 75 dias. Afora o DADES, as sulfonas eram administradas também de uma maneira imprópria. Se começavam com doses baixas e se ia aumentando progressivamente a dosagem, com isso procurando evitar o aparecimento de fenômenos reacionais tipo eritema nodoso ou diminuir-lhes a intensidade. Da mesma forma, também durante esses episódios reacionais, se suspendia o medicamento, com isso se procurando visar uma diminuição da intensidade desses fenômenos. Além de tudo isso, os pacientes também eram submetidos a um tratamento muito prolongado. Então eles diminuíam, eles interrompiam o tratamento ou faziam esse tratamento de uma maneira irregular, às vezes ficando sem ingerir a droga por tempos prolongados. Tudo isso concorreu para o aparecimento da resistência bacteriana a esses medicamentos. É incontestável a presença de cepas sulfono-resistentes no Brasil, assim como foi comprovado a existência em várias outras partes do mundo. No Brasil, já tem sido demonstrado experimentalmente casos resistentes à sulfona e mesmo à rifampicina. Em Bauru está sendo realizado um estudo que tem demonstrado um nível de resistência à sulfona bastante elevado. Esta situação levou a Organização Mundial da Saúde a estudar uma solução para o problema, culminando com a recomendação do uso de esquemas terapêuticos com mais de uma droga, a poliquimioterapia. Atendendo a esta recomendação, a partir de 1986, o Ministério da Saúde promoveu ampla discussão sobre o assunto com a finalidade de introduzir no Brasil um novo esquema. A OMS desenhou uma estratégia de implantação da poliquimioterapia que foi muito interessante. Quer dizer, não se trata então, quando a gente se refere a projeto de poliquimioterapia no Brasil, até em outros locais do mundo, ele não se restringe à implantação de um esquema terapêutico, mas se restringe
Mas abrange a implantação de um esquema terapêutico e com alguns pré-requisitos, que são os pré-requisitos de qualquer organização de serviço de saúde. O uso da poliquimioterapia tem por objetivo maior causar impacto nas ações de controle da hanseníase através de maior eficácia terapêutica pela associação medicamentosa, prevenção da resistência primária e secundária às drogas específicas, diminuição substancial do tempo de tratamento, facilitando as ações de controle, maior regularidade no tratamento pela administração supervisionada, melhor relacionamento entre pacientes e a equipe de saúde, aumentando a adesividade ao tratamento. Uma das principais dificuldades da implementação deste novo esquema é a reorganização dos serviços de saúde para que se possa atender à necessidade de doses supervisionadas e um controle mais próximo ao paciente. Levando-se em conta o tamanho do país e suas diferenças regionais, procurou-se adequar as necessidades da implementação com as características de cada região. No interior do estado, que nós sabemos é uma imensidão, o interior do estado do Amazonas é muito vasto, além de treinar as equipes de saúde dos centros de saúde, que são cerca de 60 centros de saúde no interior do estado, tanto da Secretaria de Saúde quanto da Fundação CESP. Além disso, naquelas localidades longínquas, onde as equipes de saúde atingem os pacientes após dias de viagem de barco, nós treinamos agentes rurais, que são pessoas, muitas vezes, que têm apenas o primeiro grau, né, de instrução. Essas pessoas ficam responsáveis pela administração do esquema multidroga. Os pacientes são apenas avaliados no momento do diagnóstico e no momento da alta pela equipe de saúde do centro de saúde de referência para a localidade. Em algumas áreas mais longínquas, nós não temos o agente de saúde rural, mas nós temos, por exemplo, uma parteira, um líder da comunidade, um religioso. Então, nós estamos utilizando para que a cobertura de multidrogaterapia no interior do Amazonas possa ser alcançada, nós estamos utilizando essas pessoas também. As principais drogas utilizadas na poliquimioterapia são a dapsona, a rifampicina e a clofazimina. Existe um esquema terapêutico para os casos paucibacilares e outro para os multibacilares. São considerados como paucibacilares os pacientes tuberculoides e os casos da forma indeterminada com Mitsuda positivo, nos quais a baciloscopia é negativa. Os casos multibacilares são os pacientes dimorfos, virchovianos e aqueles da forma indeterminada, mas com Mitsuda negativo. Nos primeiros, a baciloscopia é sempre positiva e os indeterminados Mitsuda negativos são aqui incluídos, apesar de negativos na baciloscopia, por serem tecnicamente bacilíferos. O esquema terapêutico padrão para os casos paucibacilares se compõe de dapsona, 100 mg uma vez ao dia auto-administrada, rifampicina, 600 mg uma vez por mês, com ingesta supervisionada. A duração mínima do tratamento é de 6 meses, obedecendo aos critérios de regularidade. Para os multibacilares, recomenda-se dapsona, 100 mg por dia auto-administrada, rifampicina, 600 mg uma vez por mês, com ingesta supervisionada, e a clofazimina, com 50 mg por dia auto-administrada e acrescida de uma dose por mês de 300 mg com ingesta supervisionada. A duração mínima do tratamento é de 24 meses, obedecendo os critérios de regularidade ou até que a baciloscopia torne-se negativa. Diante da crescente ameaça da sulfonoresistência e da falta de confiabilidade que um regime monoterápico de longa duração gerou, tanto entre pacientes como na equipe de saúde,
A poliquimioterapia é uma resposta adequada para os anseios do paciente e uma nova luz para a equipe de saúde, uma vez que traz em seu conteúdo, além de um tratamento mais eficiente e de duração limitada, a necessidade de reestruturação dos serviços de saúde com otimização das ações. É uma visão de cura integral do paciente. Tudo isto visa uma melhor atenção ao doente e um efetivo controle da endemia no Brasil. Se o fracasso do esquema monoterápico se deveu menos à eficácia medicamentosa e mais a uma estratégia deficiente de implantação, maior será a responsabilidade na implementação criteriosa e monitorizada dos esquemas de poliquimioterapia, uma vez que esta é a melhor opção terapêutica que se dispõe no momento. É importante ressaltar que, quando a terapêutica era muito prolongada, como os outros esquemas, esse paciente, depois de um certo período, se desestimulava. E aí, como ele poderia pensar na cura, já que o tempo de tratamento, essa possibilidade de ficar sendo tratado pela vida inteira, o levava a desacreditar nessa possibilidade. Eu acho que a multidroga foi bom. Eu vim pra cá, tomei remédio. Depois fiquei de alta, estou de alta até hoje. Me sinto curada. Bom, aqui pra gente, os pacientes de monoterapia, eles têm, quase que na sua maioria, solicitado para entrar no esquema terapêutico novo, na poliquimioterapia. Ele vê o atendimento do outro, ele vê uma atenção assim que interessa para ele, uma perspectiva de fim de tratamento. Depois que eu fiz o tratamento com a multidroga com o Dr. Alfredo, eu me senti muito mais seguro e creio que não vou ter nenhum problema mais com relação à doença. Na capital foram treinadas 12 unidades de saúde, equipes de 12 unidades de saúde para a administração da multidroga e também treinada equipes de saúde das indústrias. Então nós temos pacientes que trabalham nas fábricas do distrito recebendo multidroga terapia nestas fábricas através das equipes de saúde treinadas. Dentre as vantagens do tratamento dentro do âmbito do distrito industrial, principalmente em nossa empresa, nós temos, primeiro, a tranquilidade de que o paciente toma a medicação. Segundo, a supervisão quanto à instituição da multidroga. Terceiro, o acompanhamento relacionado com os exames periódicos. Pacientes comparecem ao serviço de saúde mensalmente, são vistos pelos médicos, são vistos pelo pessoal auxiliar, pelas enfermeiras, pelos auxiliares de enfermagem, são submetidos a procedimentos de prevenção de incapacidade por técnicas simples, são submetidos a procedimentos de educação em saúde para que possam cuidar de si mesmo em casa, tomando os devidos cuidados com as possíveis ocorrências incapacitantes, digamos, ferimentos na cozinha ou na lavoura, ou enfim, na sua atividade laborativa. São orientados nesse sentido e, com isso, o número de lesões incapacitantes, hoje em dia, tende a cair com o uso dos esquemas poliquimioterápicos e a relação que se criou entre o paciente, o médico e o serviço de saúde. Você gostaria de experimentar a poliquimioterapia em sua unidade? Você pode começar com alguns casos e depois expandir para todos os seus pacientes. O Ministério da Saúde e sua Secretaria Estadual fornecem o treinamento necessário e todos os medicamentos. Vamos mudar a hanseníase. Com a poliquimioterapia, podemos fazê-la uma doença mais curável do que nunca.